Boa tarde, pessoal. Hoje aqui a gente está aqui no nosso quarto episódio do podcast Nessa, e a gente tem o prazer de ter conosco aí o profissional Mike Soares, né, Michael Luiz Soares. O Mike, atualmente ele é analista de segurança na LGTI, ele é bacharel em sistema de informação, especialista em redes de computadores e segurança de sistemas, né? Especialista em cibersegurança ofensiva. Tem várias certificações na área de segurança, na área de redes de computadores, né? Certificação Oracle também. E ele tem uma vasta experiência na área de segurança, infraestrutura, né? Ele também foi professor da Unifafib, né? E trabalhou vários anos aí na Unifafib como administração de rede e também na Unimed, né? Bom, aqui conosco hoje também, na mesa, a gente tem o professor Jonathan, né? A gente tem o Gustavo conosco, a gente tem o Rafael Bento, né? A gente tem o Caetano, né? E o Renan. Tá? E a gente tem a plateia também participando conosco aí. Bom, o Mike, se eu esqueci de alguma coisa, você pode mencionar aí, tá? Bom, antes de mais nada, né? Primeiro de tudo, né? O que vem a ser... O que a gente analisa a questão de segurança? Hoje, na LGTI, você está atuando como analista de segurança, né? Como que funciona hoje essa área dentro da empresa? Como que funciona hoje isso no seu dia a dia? Se puder dar uma palhinha, apenas para a gente saber que contexto de segurança que a gente está falando. Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, né? Espero que vocês gostem aí desse compartilhamento de informações que vai acontecer aqui hoje, né? Mas já fazendo aqui, né, a resposta em relação ao que o Bento perguntou, assim como várias áreas dentro da TI, né, a segurança também é dividida em algumas vertentes, né? Onde estou hoje, a gente divide aqui a área de segurança em 3 vertentes, né, sendo o Blue Team, Red Team e Purple Team. Ou seja, nós temos Blue Team sendo um time específico para defesa, né, defesa em relação a ataques que podem ocorrer aí, né? Então, esse time ele vai ficar focado ali em defesa de ataques para os clientes da empresa, né? Nós temos o Red Team, que seria a parte ofensiva, seria o time que realiza os ataques, né, executa os ataques ali de fato, né? Mais conhecido como pen test, né, que são testes executados ali em clientes, né, para que sejam encontradas já vulnerabilidades, né, de tal forma que esse cliente possa corrigir essas vulnerabilidades antes mesmo de um atacante real, né, chegar nessa vulnerabilidade, né? E o terceiro time, o Purple Team, que seria aí a junção dessas duas áreas, mas mais focada ali em relação à arquitetura que é utilizada, né, em relação às ferramentas que são utilizadas, a estrutura que é utilizada, né, nesse contexto de segurança. Tá? Atualmente, eu estou na equipe de Red Team, então eu faço a parte ofensiva, né, da empresa. Então, hoje eu sou o líder da equipe de Red Team, né, e de fato, né, utilizamos aí várias ferramentas, várias formas de executar esses ataques aí, né, tentando prever o que um atacante faria, ok? Então, Bento, hoje a execução de essa informação, onde eu estou, é feita dessa forma, né? Claro que aí, dependendo do time, a gente tem outras visões, né? A gente tem outras ferramentas, né? Quando a gente fala em segurança da informação, geralmente a gente lembra ali mais na parte da defesa em si, né? É a parte inicial que a gente pensa, né? Geralmente, quando uma empresa começa a trabalhar ali com segurança da informação, é de fato a primeira etapa que ela adquire, né? Tentar se proteger primeiro, né? Para depois pensar em outras possibilidades, tá? Mas hoje eu trabalho com segurança da informação seguindo essas 3 vertentes, no meu caso, mais focado ali no Red Team, a parte ofensiva, ok? Ah, que bacana. E quando você fala ofensiva, apenas curiosidade, tá? Que eu realmente não é minha área.
esses ataques, vocês preveem pessoas que vão tentar atacar a empresa, atacar os negócios da empresa, as redes da empresa, é isso? Exatamente. Então, como que é feito, Bento? Inicialmente, né, é feito um contato com o cliente, né, uma reunião inicial, né, para que seja dispostas ali expectativas, né, em relação ao pentest. Nessa reunião inicial, o cliente vai apontar qual o escopo de execução desse pentest. Então, por exemplo, ele vai expor ali URLs que podem ser atacadas, ele vai expor IPs que podem ser atacados, né? E isso seguindo alguma metodologia. Então, a gente pode pensar ali em um pentest mais black box, né, que de fato o atacante, né, quem está executando o ataque, ele só vai ter informações externas do ambiente. A gente tem modalidade que o cliente ele passa informações internas da empresa, né, para que seja feito um ataque mais focado ali dentro da empresa, né, ou de uma forma mista, né, um gray box, né, que seria de fato quando o atacante, né, o executor do pentest, tem tanto informações externas quanto internas, né, acesso interno dentro da empresa. Tá? Então, inicialmente a gente tem essa reunião, e aí é definido, olha, precisamos executar um ataque black box, né, white box, gray box, né, então isso é definido, e aí, né, a partir desse ponto, o cliente define o escopo, né, então ele passa ali as URLs, os IPs, e daí começamos. Né? Então, com esse escopo em mãos, nós vamos executando ali diversas ações, né, tentando prever o que um atacante faria. Né? Caso um atacante tivesse interesse lá pela empresa XYZ, o que ele faria de fato? Né? Então, ele ia começar ali a analisar subdomínios, por exemplo, dessa empresa XYZ. Né? A partir desses subdomínios aí, ele iria tentar realizar algum ataque específico em uma página ou em um IP, tentar identificar serviços que estão sendo executados por trás desses IPs, né? Tentar executar ali ataques de injeção de código, injeção SQL, enfim. Aí temos várias possibilidades, né? Então, é exatamente esse ponto que nós vamos tratar de forma ofensiva. Então, o que eu faço? Né? Partindo desse escopo, eu começo aí, né, a fazer uma análise em cima disso e começo a atacar de fato esse cliente. Né? A partir do momento em que eu encontro uma vulnerabilidade, né, e não só, né, quando eu encontro em si, mas eu vou deixando registrado, né, esses atos que eu vou executando, né, de tal forma que posteriormente eu possa criar, né, um documento, ali, um relatório, mostrando o que foi feito. Né? Caso a gente encontre ali alguma vulnerabilidade muito grave, né, eu consiga, por exemplo, um acesso remoto no servidor, então isso é disposto de imediato para o cliente ali, né, para que ele possa tomar uma ação. E isso já seria aí, de fato, uma vulnerabilidade muito grave, gravíssima, né? E aí ele precisa tomar uma ação. Tá? Então, eu todo o pentest, encontrei as vulnerabilidades, né, pontuei essas vulnerabilidades, né, pontuei como isso foi corrigido, crio esse relatório final e entrego ali para o cliente para que ele possa tomar as devidas medidas ali de segurança, tá? E aí a gente pode entrar com outros procedimentos, né? A partir desse ponto, acaba ali o processo de Red Team, né? E entra mais uma ação do cliente, talvez até junto com o Blue Team, para fazer essas correções. Né? Então, por exemplo, foi apontado ali uma porta exposta ali, uma porta RDP exposta, né? O que tem que ser feito ali? Né? É necessário essa porta estar exposta dessa forma? Né? Como nós podemos bloquear essa porta? Né? Que ações eu posso fazer ali no Firewall para mitigar essa vulnerabilidade? Tá? E aí, isso passa ali, né, sendo feito com o cliente e também ali Blue Team, ok? Entendi. Ô Mike, agradeço a sua participação aqui conosco e eu sou o Jonathan, eu gostaria de matar uma curiosidade, aproveitando que a gente tem um especialista, né? Com o advento da IA, não tem como eu não perguntar isso, apesar que assim, a nossa pegada é mais engenharia de software, mais engloba, né?
mas não, mas engloba também tudo isso. Com o advento da IA, você tem observado que aumentou mais os ataques, mas da mesma forma foi possível criar estruturas, artifícios que combateu de melhor maneira. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma vez eu estava fuçando a internet aquela hora que você está assim sem fazer nada. Aí eu estava vendo que tem aquelas câmeras que você compra baratinhas, aquelas câmeras IP, que custam R$99. Sim. E aí eu estava vendo a quantidade de portas que tem de câmeras abertas e a quantidade de câmeras que dá para você acessar pelo mundo todo. E tem gente que tem essas câmeras em casa, no quarto, para tudo que é canto. Aí eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que estão sendo observadas e nem sabem que estão sendo observadas. Então, assim, são basicamente 3 perguntas em uma. Sim. O que você quer dizer para a gente? Sim, bom, boa tarde, Jonathan. É o seguinte, como em toda a área de TI, né, da TI em si, a IA, ela vem, na minha opinião, de 2 formas ali. Né? Ela pode, sim, ajudar, como pode prejudicar. Né? Então, o que acontece, né, na minha opinião, tá? Sim, a IA, ela entra ali, né, no nosso dia a dia, né? Mas tem um ponto bem importante aqui. Você precisa saber, de fato, utilizar ela, né, a seu favor. Por quê? Se você é uma pessoa inexperiente, está começando ali nesse processo de segurança da informação, tanto faz se for na parte ofensiva, na parte defensiva, né, com certeza você não vai ter uma experiência de fato de entender o que está sendo executado ali por trás daquele código que a IA gerou para você, né, ou daquela explicação que ele te deu. E aí você basicamente vai executar, né, um processo sem saber de fato o que está acontecendo. Então, assim, na minha visão, a gente tem essa parte inicial em que a IA ajudou, né, pessoas que não têm tanto conhecimento, começarem a criar ali códigos, começarem a executar, né, testes, sem de fato, né, ter esse conhecimento. Porém, como eu disse, é preciso que a pessoa, né, busque esse conhecimento e entenda o que está acontecendo por trás. Porque a IA facilita muito a nossa vida de nós pularmos etapas. Ela me dá um código pronto, que eu executo e realmente pode funcionar. Né? Não sempre vai funcionar, mas pode funcionar. Mas de que adianta, né, eu conseguir pular essa etapa sem eu ter a base de fato? Então, assim, existe esse ponto legal, né? Seria assim, ó, eu vou ter um conhecimento a mais ali, vou conseguir executar uma ação, né? Mas também tem esse ponto que prejudica, né? Que ela acaba deixando a gente preguiçoso, né? Sem buscar de fato as bases ali, ter esse conhecimento, né? Então, realmente, né? IA, ela pode te ajudar bastante, mas você precisa não só ficar dependente dela, você precisa saber caminhar com as suas próprias pernas, né? E da mesma forma, hoje a IA ela é usada em diversas plataformas, diversas ferramentas ali para ajudar na análise de ataques, né, e executar ali, né, ações automáticas, bloqueios automáticos ali, de acordo com uma rotina que acontece, né? Estou recebendo ali diversas requisições na minha porta SSH, né, de um IP específico. Esse IP, através da IA, eu consigo consultar ali uma base de dados maliciosa e, de fato, ele vai saber me falar se isso é um ataque ou se é um falso positivo. A partir desse ponto, executar um bloqueio. Então, a IA ajuda também nessa análise, tá? Então, a gente tem, né, na minha opinião, essas 2 partes, né? Pode ajudar como pode não ajudar, de fato, tá? Agora, em relação ao que você falou sobre as câmeras, realmente, né, isso é bem batido hoje, né, em relação a essas câmeras, né? O pessoal acaba adquirindo essas câmeras aí, né? Ela se conecta aí muito fácil, né? Muito fácil de você ter ali a visão dela, né? E, de fato, as pessoas não se preocupam em remover esse acesso, né, esse acesso inicial. Então, a pessoa vai lá e deixa lá, por exemplo, admin 1, 2, 3, enfim, né, usuário e senha básico,
E é na onde que um scan simples que você executa ali na rede, você consegue esse acesso. Por exemplo, tem algumas ferramentas ali online, né, o Shodan, né, o Shodan aí, para quem não conhece, né, podemos dizer que é um Google para os hackers aí, né, informações OSINT, né, informações disponíveis na internet, informações abertas na internet, ele traz para a gente essas câmeras de forma muito facilitada, né? Você consegue buscar ali por regiões, né, por tipos de câmera, por produtos específicos, tá? Sem de fato ter muito trabalho, né? E aí você consegue realmente ter visão dessas câmeras, né? Então é bem preocupante, Jonathan, né? Mas acredito que responde as perguntas. Tá? Respondeu. Tem até um portal que a galera acessar os outros, olha só. Foi isso que eu vi. Tem até um mapinha que mostra os estados, os países, os lugares que mais tem câmera aberta para você acessar. Você clica e pum, você consegue ver a pessoa lá. Tá vendo só? Ao vivo. Exatamente. Aberto. Exatamente o que o Jonathan falou aí, né? Isso, ele falou, tá aberto, né? E é exatamente isso, né? Isso é o OSINT, né? É a informação que está disponível na rede. Então, assim, nesse ponto, né? Isso está disponível. Né? Aí legal eu acessar ali, né? Tudo bem, mas isso está disponível. Não sou eu que estou ali, de fato, né, fazendo um ataque. É a pessoa que disponibilizou isso na internet, de forma que ela, sem conhecimento, fez, né, mas, de fato, foi ela que disponibilizou na internet. Né? Não foi eu, o atacante, que foi lá e colocou isso, né, na casa da pessoa ali. Né? Isso é interessante. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Uma dúvida sobre você, pessoalmente, que é do Red Team, né, o time de ataque. Realmente, quando avança a segurança digital, o maior problema do dispositivo e do servidor geral é quem está comandando ele, é a pessoa atrás dele. Então, vocês tentam, em algum momento, fazer algum ataque, por exemplo, de phishing, para ver se alguém dentro da empresa, tipo, entrega alguma coisa, sei lá, e-mail malicioso, esse tipo de coisa, porque o maior problema de todo servidor hoje em dia é a pessoa atrás dele, que é a pessoa. O ser humano é o maior defeito hoje em dia no servidor. Legal. Aí, seu nome, desculpa? Gustavo. Gustavo, boa pergunta, viu? Essa pergunta que o Gustavo fez é interessante, porque eu disse agora há pouco, né, que no processo inicial ali de um pentest, a gente cria um escopo, né? Geralmente, nesse escopo, não a grande maioria dos casos, a gente não lista o phishing como parte do escopo. Geralmente, o phishing ele é feito de uma forma apartada. Por quê? Né, o Gustavo acabou falando ali, né, mais ou menos o porquê disso. A gente divide em 3 partes, né, a segurança. Né? O que nós podemos atacar ali em relação à segurança? Nós podemos atacar software, nós podemos atacar hardware, nós podemos atacar pessoas. Qual que é a parte mais fraca aí? Qual que é o elo mais fraco da segurança da informação? São as pessoas. Então, assim, não adianta nada eu ter ali o melhor firewall do mundo, o melhor IDS, o melhor IPS, né? Enfim, o melhor CIEM, sendo que eu não sei configurar. Então, assim, de fato, o elo mais fraco é as pessoas, né? E o phishing é um ataque específico para as pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas acreditem em algo que eu estou plantando ali. Então, assim, dentro desse escopo, nós deixamos o phishing de uma forma apartada. Por quê? Muitos clientes, até mesmo bug bounty, né, até mesmo quando é necessário executar, né, um pentest interno aqui dentro da empresa, presencialmente, os clientes deixam claro, né, se eles querem ou não que seja executado o phishing. Porque a probabilidade de phishing dar certo eu posso dizer assim, que todas as empresas em que eu executei o phishing, todas elas caíram, né? E quando eu digo assim, elas caíram, é que
não é especificamente que a empresa não está preparada, a empresa caiu, mas é que quando é executado um phishing, eu não penso só no cara que está ali lidando com a TI no seu dia a dia, né? Eu não estou atacando só aquele cara que é o analista de infraestrutura, que é o desenvolvedor, que tem um conhecimento maior da área. Eu também estou atacando a pessoa do financeiro, estou atacando a pessoa do RH, estou atacando o atendente lá, o recepcionista. E geralmente quem não é da área tem conhecimento menor sobre segurança da informação, né? Por isso que é importante sempre as empresas trabalharem ali com a educação, né? Explicar de fato o que é segurança da informação, explicar o que é grave em relação à segurança da informação. Por quê? Mesmo que seja um recepcionista ali, ele clicar em um link malicioso, né, em um teste de phishing que nós executarmos ali, eu já tenho credenciais, já tenho informações que vão da empresa. E a partir desse ponto, basta começar a trabalhar com elevação de privilégios, né, que aí já seria uma outra etapa. Então, tendo esse acesso inicial, eu começo a trabalhar com elevação de privilégios, de tal forma que, em determinado ponto, eu vou conseguir chegar ali, né, em um usuário, né, que tenha alto privilégio, né, e isso, dessa forma, comprometer a empresa como um todo, entendeu? Então, assim, o phishing é um processo bem interessante, né, bem importante. A engenharia social, né, eu acabei falando muitas vezes aqui em phishing, né, mas é um guarda-chuva, né? Acima do phishing nós temos a engenharia social, né? E esse é um assunto muito legal, muito interessante, né? Porque a engenharia social não é aplicável só na área, né, da TI em si. A engenharia social é aplicada ali no nosso dia a dia, né? Quando a gente recebe uma ligação ali, né, falando, tô com seu filho aqui, né, e o cara começa a chorar ali, imitando que é seu filho, isso é engenharia social, né? A pessoa está tentando te enganar. Então, assim, a gente tem várias categorias de engenharia social, né, e isso está muito presente no nosso dia a dia. Esse é um assunto bem legal, muito amplo aí, né, e com certeza é um ponto fraco em relação aos ataques de segurança da informação, beleza? Respondido? Nessa linha, deixa eu aproveitar essa linha aí. Teve uma universidade, aí não vou citar ela, uma universidade que eu estudei, que quando a gente entrava lá, se o torrent tivesse ligado, o computador da gente era bloqueado na hora. Na hora, ele era desligado da rede. Entendi. Aí, na época, eu não tinha tanto conhecimento, né? E aí você recebe um e-mail falando para você procurar o setor CRC lá, e você tem que assinar um termo falando que a próxima vez que você chegar com um torrent, qualquer outro, ligado, você vai ser excluído e não volta mais para ele. Aí seu orientador, né, com isso foi do... Aí ele assina, você também assina, do tipo, tenho ciência de que eu não posso fazer isso mais. Porque, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas você que é o especialista dessa parte, Sim. o torrent consegue trazer uma vulnerabilidade para a rede, não consegue? Sim. Como é que ele consegue trazer essa vulnerabilidade assim para a rede? Hein? Tem até alguns lugares que tem uma pontuação de nível de segurança da universidade, da empresa, assim como um todo. Aí, por exemplo, se você tem uma rede aberta, já perde uma pontuação X. Se você aceita certo tipo de protocolo, certo tipo de coisa, certo tipo de porta, também você já diminui a pontuação. Se você deixa o torrent, pronto, aí sua pontuação já vai para o zero. Legal, Jonathan. Então, realmente, cara, o torrent é um problemaço, né? Primeiro, antes da segurança da informação, né? Falando um pouco de infraestrutura, o torrent já é um problema porque o torrent derruba as conexões mesmo, né? Então, assim, eu trabalhei já em faculdade, né? Administrando ali redes de faculdade, e realmente, né? Basta ali um computador com torrent funcionando que o cara consome a banda ali inteira de internet, cara, e derruba mesmo, né? Então, assim, pensando em infraestrutura, né, precisa ser muito bem configurado, né? Trabalhar ali com gestão de tráfego, né? Traffic shaper ali, né, para que, de fato, né, a nível de infraestrutura, o torrent não prejudique. Né?
Mas, saindo de infraestrutura e falando de segurança, né, aí, de fato, não é recomendável, né, que o torrent seja usado. Tá? Isso por quê? O torrent é uma conexão peer-to-peer. Né? Então, o próprio nome já diz, né, a gente está fazendo uma ligação ponto a ponto, né, sendo que o seu host, a sua máquina, ela pode tanto estar enviando informações, né, quanto recebendo informações. Né? Então, o processo de download e upload, né, processo normal que acontece aí com conexões, tá? Porém, o torrent, e não só o torrent, eu vou citar uma outra coisa daqui a pouco aí, o torrent, ele abre diversas portas, né, no seu computador. Então, assim, a partir do momento que você está usando ali um aplicativo de torrent, né, fazendo seu download, fazendo seu upload ali, você está abrindo uma brecha, porque você está se conectando com várias outras pessoas que você não tem nem noção de onde elas estão. Então, o cara pode estar lá da Rússia e estar se comunicando diretamente com a sua máquina. Então, você tem uma porta aberta de comunicação com essa pessoa. E aí é nesse ponto que a segurança da informação não recomenda essa comunicação. Por quê? Você está expondo o seu computador para o mundo, né, sem nenhum tipo de proteção, tá? Que é essa conexão peer-to-peer. Além do torrent, uma outra coisa, né, que ganhou popularidade ultimamente aí, né? Muitas pessoas utilizam o IPTV. IPTV também, né? IPTV, quando você assina IPTV, show de bola, você está ali, né, acessando, né, as imagens aí, né, acessando os canais, né, de uma forma muito mais barata e tal. Porém, você está, de fato, também fazendo uma conexão com diversos servidores espalhados no mundo aí, que você não tem noção de onde essas conexões estão vindo, tá? E, a partir do momento, não precisa muito, tá? Por exemplo, um desses servidores, ele é corrompido, ele é atacado, o atacante chegou até esse servidor, automaticamente ele tem conexão em todos os clientes desse servidor. Então, se um servidor ali está conectado com 1000 máquinas, esse atacante chegou nesse servidor aí, ele tem acesso nessas 1000 máquinas, né? Não vou dizer que ele já tem um acesso direto ali, o cara já vai chegar, né, na sua máquina Windows, no seu Linux ali, mas ele tem acesso, né? Ele pode começar a explorar outras vulnerabilidades aí nessas 1000 máquinas conectadas nesse servidor. Então, assim, existem alguns tipos de serviço, né, torrent, IPTV aí, que a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar, porque nós estamos sim expondo nossa rede local, a rede da nossa casa aqui, né, para o mundo. Aí, a partir desse momento, o céu é o limite. Tá? Então, basta um atacante, de fato, né, ter tempo e conhecimento, que vai chegar ali dentro do seu ambiente. Né? E assim, quando a gente fala, né, num ambiente de casa, né, geralmente a gente não vê tantos problemas, né, mas imagina isso dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, né, isso é bem problemático, né. Até mesmo em casa, imagina que você tem ali suas fotos, né, seus vídeos, né, e isso pode ser exposto na internet. Então, assim, é muito grave. Precisamos pensar muito aí em relação a torrent, em relação a IPTV, porque estamos sim expondo a nossa rede para o mundo. Tá? Pessoal, funcionário do banco, na hora do almoço, vou assistir um videozinho aqui no IPTV. Conectando a rede. Né? Exatamente. Exatamente. Ô, Mike, sim. Quando você fala segurança, você comentou um pouquinho de infraestrutura também, como que foi essa transição? Se houve transição ou se as coisas estão relacionadas entre infraestrutura e segurança da informação? Sim. Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza, Bento. Bom, eu vou comentar e já vou fazer uma relação ali com um pouco da minha história, né, do meu dia a dia. Aí, tá? Então, assim, para mim, são áreas complementares, né? A infraestrutura, na minha opinião, antes disso, a segurança da informação, né, é um aglomerado de outras áreas. Então, a segurança da informação é um pouco ali de infraestrutura, é um pouco de redes, é um pouco de desenvolvimento, né, é um pouco
de sistemas operacionais, né? É um pouco de tudo, porque realmente acaba envolvendo tudo, né? Então, é necessário ter pelo menos um pouco de conhecimento em cada uma dessas áreas aí, né? Mas, de fato, a infraestrutura, um profissional que lida com infraestrutura aí, geralmente ele já tem as bases necessárias para a segurança da informação. Então, por exemplo, né, algo muito importante para a segurança da informação é o Linux, né? E um profissional de infraestrutura, geralmente, ele acaba lidando ali com Linux, né, durante a sua carreira, né? Então, se você tem uma base com Linux, você tem uma boa base de segurança da informação também, né? Algo muito útil, né? Redes de computadores, né? Protocolos, portas, né? Se você tem ali um contato direto com esses protocolos, com essas portas, você tem mais uma facilidade ali para a segurança da informação, né? Então, assim, já é mais um ponto ali, né, que traz a infraestrutura próximo à segurança da informação, né? Assim como o desenvolvimento, né? Se você conhece aí um pouco sobre desenvolvimento, né, isso com certeza vai ser um grande diferencial para você na área de segurança da informação também, né? É necessário você saber aí, pelo menos, se virar, ter uma ideia aí em relação a como funciona o mundo de desenvolvimento, codificação, né? Porque você também vai utilizar isso no seu dia a dia, tá? Então, assim, para mim, as duas áreas são bem complementares, né? Durante o processo de um analista de infraestrutura, um administrador de redes, ganhar conhecimento para gerir esses servidores, automaticamente ele está ganhando conhecimento para, posteriormente, caso ele queira ali, migrar para a segurança da informação. Lógico, nesse processo de migração, ele vai precisar conhecer outras coisas também, né? Mais partindo para ferramentas, né? Mais partindo para como executar aí esses ataques, como executar essas defesas, mas tendo essa base de infraestrutura, você já tem uma base bem legal ali em relação à segurança da informação, né? O processo de aquisição é muito mais simples, tá? Então, assim, lá no meu início de carreira, né, quando eu iniciei ali, né, a faculdade, né, depois de 6 meses, né, aproximadamente 6, 8 meses ali, o meu primeiro trabalho, né, não foi o primeiro trabalho, mas o meu primeiro trabalho lidando ali com máquinas, com servidores, voltado ao mundo de infraestrutura, foi com servidores Windows e Linux, né? Em relação ao Windows, eu ainda estava tranquilo, né? Geralmente, a gente tem uma maior familiaridade com Windows, mas quando eu vi que existia um servidor Linux ali, né, uma tela preta, que até então eu mal sabia o que era um shell da vida, né? Mal sabia como fazia ali, né, para administrar esse servidor, né? Onde estava a interface gráfica desse servidor aí, né? O que eu fazia? Então, assim, isso assusta bastante, né? E esse servidor era um servidor proxy, né? Era um Fedora Core 4, né? Muito antigo, e assim, era um proxy da rede. Então, assim, quando ele caía toda a rede da empresa, né? E isso, era um problemão, por quê? Não sabia nada. Então, assim, precisou muito trabalho aí, pessoal, muitas noites sem dormir, né, buscando conhecimento, buscando entender ali, né, o que seria necessário para administrar esse servidor. Aí, com o tempo, aí eu fui buscando, ganhando esse conhecimento, né, e a partir desse ponto eu percebi que o Linux, né, ia ser muito útil no meu dia a dia. E aí eu comecei a gostar, né. Foi aí que, de fato, todas as ferramentas open source começaram a me chamar muita atenção. E aí, a partir desse ponto, todas as empresas que eu passei ali, geralmente em um ambiente misto, né, sendo servidores Windows, servidores Linux, BSD, né? E aí, cada vez mais, eu fui ganhando conhecimento nesse mundo open source, né, partindo do Linux ali, e ganhando conhecimento em ferramentas, né, fui tocando em outras ferramentas, né, por exemplo, monitoramento, Zabbix, né, ganhei muito conhecimento, uma ferramenta muito legal, né,
Verilog, pfSense, Grafana, Docker, aí vem um monte de ferramentas aí. E isso, né, foi no meu dia a dia, né? E hoje eu considero, sim, ali ferramentas open source bem úteis no nosso dia a dia, né? E tanto na área de infraestrutura, né, quanto na área de segurança de informação, né? Então, assim, hoje eu utilizo ainda muitas ferramentas open source, né, mas voltadas ali para a área de segurança da informação. Então, assim, de fato, né, chegando no final da resposta do Bento, para mim, essas duas áreas são extremamente complementares, né? A base de uma é justamente o que você necessita para ingressar na outra área, né? E aí, você ingressando nessa outra área, você começa a ganhar outros conhecimentos ali bem interessantes também, né? Aqui, a área da segurança da informação. Beleza? Quer perguntar alguma coisa? Então, indiretamente você já respondeu uma das minhas perguntas, mas já complementando com base nisso, você comentou algumas skills que o profissional, eventualmente, para a infraestrutura e para a segurança, tem que ter para trabalhar. Então, você recomendaria, assim, algumas... Você comentou aí, por exemplo, o uso do Linux, o uso de algumas ferramentas. Você fala open source, no caso, né? Que parece que tem um range legal de ferramentas para trabalhar com segurança, é isso? Sim, exatamente. Então, assim, o que eu recomendo, né, hoje, Bento, para quem gostaria ali de partir para a área de segurança da informação, né, primeiro, a gente não pode pular etapas, né? A gente tem que focar ali na base, né? A base vai ajudar muito a gente posteriormente, tá? Se eu pulo etapas, eu até consigo fazer alguma coisinha ali em segurança da informação, mas eu vou ficar manco ali no sentido de não saber exatamente o que eu estou fazendo. Tá? Então, assim, se você vai começar hoje, né, eu recomendo fortemente que você ganhe um bom conhecimento em Linux, né, o Windows também, mas, como eu disse, né, o Windows, como faz mais parte do nosso dia a dia, geralmente, né, a gente tem uma familiaridade melhor com ele. Né? Mas o Linux faz um grande diferencial para a área de segurança da informação. Né? Conhecimento em relação a redes, né? E quando eu falo redes, eu estou falando de protocolos de redes. Tá? Isso faz muita diferença também. Você entender como um protocolo funciona é essencial para você realizar um ataque, para você realizar uma defesa, você saber ali como funciona um TCP, um UDP, né, outros protocolos ali, né, como funciona o protocolo IP, como funciona o protocolo SMTP, HTTP, né, como que funciona a criptografia por trás desses protocolos, tá? Então, assim, essa parte de redes, ela é muito importante também, ter esse conhecimento ajuda demais na área de segurança da informação, tá? Conhecimento em desenvolvimento, com certeza vai te ajudar bastante também, porque hoje muitos das execuções de pentests são baseadas ali em sites, serviços que estão rodando web ali, né? E muitas dessas vulnerabilidades estão atreladas em codificação, né? Seja uma má codificação que o desenvolvedor fez ali, né? Ou ali uma determinada página, ou seja, realmente uma falha que existia naquela versão ali, por exemplo, do PHP, de RASP e assim por diante. Okay? Então, assim, conhecimento em desenvolvimento é muito importante também você ter, tá? Uma prévia sobre isso. Conhecimento em banco de dados é legal também você ter, porque a partir do momento que você conseguiu realizar o ataque, né, conseguiu ali sucesso, muitas das vezes você vai estar lidando diretamente com uma base de dados. E aí você precisa ter uma noção ali de como você consegue consultar esses dados, aí, trazer esses dados, né, e dispor isso, usar isso a seu favor. Tá? Então, assim, esses conhecimentos, né, são a base de tudo, né, mas eu indicaria fortemente Linux, eu indicaria fortemente redes
e desenvolvimento. Para mim, esses 3 itens aí são essenciais para quem vai começar na área de segurança da informação. E aí tem um ponto bem importante que, geralmente, quem começa ali, né, está começando na área, acaba se preocupando muito em relação a ferramentas. Como que eu utilizo a ferramenta tal? Como eu utilizo o SQMA? Como eu utilizo lá o Nmap? Como eu utilizo a ferramenta XYZ? Como que eu utilizo o Kali Linux? E assim, entenda que o começo, sem você ter essa base, com certeza você não vai conseguir usufruir totalmente dessas ferramentas. Você só consegue usufruir totalmente dessas ferramentas quando você entende o que está acontecendo por trás delas. Então, assim, hoje, por exemplo, se eu instalo um Kali Linux, se eu vou lá e crio uma máquina virtual com Kali Linux, eu tenho várias ferramentas à minha disposição ali. E eu posso começar a utilizar elas ali. Isso vai ajudar a me dar familiaridade com essas ferramentas, mas é muito importante ter essa base também, ok? Entendi. Pergunta? A minha pergunta é relacionada ao mercado. Como é que você enxerga que ele está atualmente? Tem tido muitos clientes, a preocupação sobre a segurança tem aumentado? Como você vê desde o início da sua carreira até o momento atual? Perfeito, legal. Boa pergunta também, né? Minha opinião, hoje a segurança da informação, ela deu um boom ultimamente, né? Ela cresceu muito, o mercado de segurança da informação. Realmente, existe a necessidade, né, de profissionais que tenham conhecimento na área, existe a necessidade de profissionais que estão iniciando na área, né? Hoje, por exemplo, onde eu estou, existe a necessidade de pessoas, tanto para Blue Team, quanto para Red Team, quanto para Purple Team, mas é importante que a pessoa tenha um certo conhecimento ali, seja esse conhecimento inicial, então, assim, o mercado hoje em dia, para mim, o mercado de segurança está muito fomentado, ganhou muito destaque, e, na minha opinião, ganhou destaque de uma forma assim que não deveria ter ganhado. Esse destaque geralmente veio por conta de ataques bem-sucedidos que ocorreram em empresas. Então, assim, até hoje a gente lembra, a Renner, por exemplo, foi atacada, e caiu, a empresa XYZ caiu ali em um ataque, tal, e assim por diante. Devido a essas empresas, que acabaram caindo aí em ataques, sua grande maioria das vezes ali em ransomware, a área de segurança da informação ficou em evidência. Por quê? As empresas começaram a ver que é um item importante, não é só um custo. A segurança da informação é algo importante, porque quando eu tenho uma vulnerabilidade exposta e explorável, o atacante pode parar a empresa. Então, isso vai gerar diversas dores de cabeça, vai gerar percas financeiras, vai gerar a má reputação dessa empresa, isso fica marcado, infelizmente, vai gerar ali um transtorno pessoal para essa equipe, de TI que está ali gerindo essa área. Então, assim, a segurança da informação acabou ficando muito conhecida devido a esses ataques bem sucedidos, que ocorrem hoje em dia. E aí o pessoal começou a se preocupar mais no ponto que nós estamos hoje, que a área de fato está bem concorrida. E hoje, eu acabo vendo ali, acabo vendo pessoas que estão iniciando hoje em segurança da informação, não tem nem a base, não tem o conhecimento necessário, e realmente estão sendo contratadas, porque as empresas estão precisando. Mas, assim, o que eu indico, não seja esse profissional. Você quer entrar na área de segurança? Vai lá, busque conhecimento. Não há problema algum você se candidatar a uma vaga, e começar a trabalhar, mas busque conhecimento. Não fique ali dependente ali de somente ferramentas, não fique dependente ali somente de inteligência artificial. Você precisa arregaçar as mangas e conhecer por trás
né, dessa cortina, como que funciona aí por trás dessas ferramentas, entendeu? Mas é uma área que está em destaque atualmente. Entendi. Alguém quer fazer uma pergunta? É uma curiosidade, também uma dúvida. Primeiro sobre o Linux, você comentou sobre ele, tanto que a empresa usava o Fedora 4. Existe alguma particularidade, tipo, alguma distro que você sente que é melhor em servidores assim? Se é um Arch, se é um Debian, algo assim? E a segunda é sobre servidores Windows. Há um tempo atrás, tipo, alguns meses, teve todo aquele escândalo de veio uma atualização para kernel level e derrubou todos os servidores juntos. Essa vulnerabilidade, ela é prominente só do Windows ou tem nos Linux também? De você mandar uma atualização para kernel level, acho que nem tem kernel level no Linux, né? É só de Windows mesmo. Mas de mandar uma atualização e o servidor inteiro cai. Legal. É o seguinte, Gustavo. Primeira coisa, né? A gente existe um mito ali, né? Que não existem, vamos dizer assim, talvez vírus, ataques bem-sucedidos ali para Linux, né? E realmente isso é um mito. Né? Existe sim vírus para Linux, existem sim atualizações que podem derrubar ali a infraestrutura de um sistema operacional Linux, com certeza, né? Existem ataques, né, voltados ali para determinadas distribuições. Tá? Então, assim, só citando como exemplo, né, há um tempo atrás, né, se vocês pesquisarem aí, há um tempo atrás, não lembro exatamente quando foi, mas invadiram o site do Linux Mint, né, e fizeram a troca ali da ISO atual, né, por uma ISO ali com vulnerabilidades, né, com falhas já expostas ali. Né? Então, o atacante foi lá, invadiu o site do Linux Mint, fez a troca dessa ISO, né, e todo mundo que baixou essa ISO, instalou, tinha essas vulnerabilidades no seu sistema. Então, assim, é um exemplo de falha que ocorre em Linux também. Né? Então, geralmente a gente pensa muito no que o Windows, né, é mais vulnerável, né, e realmente ele é mais vulnerável, né, mas existem algumas explicações por trás também. Geralmente o atacante vai atacar o que é mais utilizado, né, e hoje em dia o mais utilizado ali em computadores finais, né, endpoints, são máquinas Windows. Né? Em servidores, né, a gente tem ali Linux, né, com uma grande parcela, de fato. Né? Depende muito ali do serviço que vai ser executado. Tá? Então, assim, existem sim, né, updates que podem ocorrer ali no Linux que vai derrubar o Linux, né, com certeza, tá bom? E aí, você tinha feito, eu lembro que você fez 2 perguntas. Essa foi a última. Você tinha feito uma pergunta antes que essa, mas agora eu não me recordo. Se você puder me relembrar ali. É sobre distro de Linux. Legal. Se existe uma distro que você prefere em servidor, sei lá, se é um Arch, um Fedora, um Mint mesmo, acho que o Mint não usa no servidor, mas algo desse tipo. Realmente. Então, assim, Gustavo, quando a gente entra lá no quesito de distribuições, na minha opinião, é algo muito pessoal, porque geralmente você acaba utilizando, né, aquilo que você tem mais familiaridade. Né? E, assim, na minha opinião, é algo tão pessoal que eu recomendaria você utilizar a distribuição que você se sente mais adaptado. Por quê? Se você utiliza essa solução, né, essa distribuição que você se sente mais adaptado, significa que você vai ter uma melhor utilização nela, você vai conseguir gerar melhor essa distribuição. Tá? Então, eu recomendo sempre você utilizar aquilo que você é mais familiar. Porém, existem sim, né, distribuições ali, né, que tem uma grande utilização, né, em relação a servidores. Então, o Debian é muito utilizado, né, o Ubuntu é muito utilizado, né, que é uma derivação ali do Debian, né. A gente tem Red Hat, já pensando ali numa empresa, né, com uma estrutura por trás, né, para te dar um suporte. Red Hat é muito utilizado, né.
O próprio SUSE, né? A SUSE ali, né? Você também tem uma empresa por trás que vai te dar um suporte também, né? Então, são distribuições aí muito utilizadas em servidores, né? Mas se você quer partir ali para uma estrutura Red Hat, né, sem ter um custo por trás, né, você pode optar ali, por exemplo, por um Oracle Linux, né, que também é uma distribuição bem legal, tá? Então, assim, preferencialmente, né, eu gosto muito, pessoalmente, né, eu gosto muito de utilizar ali Debian e Oracle Linux, mas com certeza qualquer distribuição que você utilize e consiga gerir bem ela, vai ser muito útil, né, para o seu dia a dia. Claro, existem distribuições, né, que são voltadas para desktop. Então, por exemplo, a gente citou ali o Linux Mint, né? O Mint, não é que ele não possa ser utilizado como um servidor. Até pode, mas não é uma distribuição que foi feita para isso. O fim dela é justamente para desktop. Então, não é recomendável, né, você ter ali um Linux Mint como servidor, devido a ela não ser uma distribuição específica para servidor. Tá? Mas, quando eu falo em relação a distribuições, o meu ponto de vista é esse. Tem uma questão. Tá me ouvindo? Sim. Então, na última década aí, né, a gente teve um aporte muito grande, né, no investimento da cloud, né, as empresas adquirindo cloud. No seu ponto de vista, na sua experiência, existe muita diferença a gente gerir uma empresa, gerir a rede e a segurança de uma empresa quando a gente está utilizando cloud ou quando está utilizando como a gente usava tradicionalmente antes, onde é quando a gente insere, por exemplo, as variáveis ali, cloud e virtualização? Com certeza, Bento. Com certeza tem muitas diferenças, né? Tanto para defesa quanto para ataque, a gente enxerga muita diferença, né, de um ambiente on-premise para um ambiente em nuvem, né? Porque em nuvem, né, depende muito do tipo de estrutura que você está criando ali, né? Por exemplo, se você tem uma IaaS, né, você tem a sua infraestrutura alocada em uma nuvem, né? Então, por exemplo, você é responsável, né, quando você tem uma IaaS ali, você é responsável por manter o seu servidor virtual na nuvem, né, já pensando na segurança dele ali. Né? Então, eu posso, por exemplo, criar lá uma máquina, né, na nuvem ali, um Windows ou um Linux na nuvem ali, usando IaaS, né, e expor uma porta ali dela. Né? Então, visualmente, né, para um atacante, né, ele, da mesma forma que ele acessaria, né, tentaria acessar ali uma máquina on-premise, ele também vai tentar acessar essa máquina em nuvem ali. Né? Porém, quando a gente já parte ali para outros tipos, né, de classificações de nuvem aí nós temos um processo um pouco diferente. Então, por exemplo, PaaS, né, a gente tem uma plataforma as a service, né? E aí eu estou escolhendo, por exemplo, um banco de dados, ali, um serviço de banco de dados, né? E eu não tenho que me preocupar muito em relação a essas portas expostas. Isso já é um trabalho para a empresa que eu escolhi, né? Seja a AWS, seja a Microsoft, enfim, né? É o que eu escolhi. Então, assim, dependendo da classificação de tipo de nuvem que você vai utilizar, você pode ter, sim, talvez as mesmas dores de cabeça, né, que um ambiente on-premise, ou menos dores de cabeça que esse ambiente on-premise. Porém, de fato, o ambiente on-premise, geralmente, ele é um ambiente mais trabalhoso, né, mais trabalhoso no sentido de gerir, né, de cuidar desse ambiente, porque nós precisamos nos preocupar com hardware, precisamos nos preocupar com software, precisamos nos preocupar com pessoas, né? E quando eu passo isso para a nuvem, parte dessas preocupações podem ser sanadas ali pela empresa que eu contratei. Né? Então, assim,
são preocupações a menos, né? Fora isso que eu tenho ali um ambiente on-premise, eu posso ter, de fato, um atacante, né, não só externo, de fora da empresa, mas eu posso ter um atacante internamente. Isso acontece muito, por exemplo, em faculdades, né, universidades. O aluno está ali dentro, ele viu na aula ali, né, a professora explicou ali, né, uma falha de segurança da informação. Geralmente, o que o aluno faz? Primeira coisa, onde que eu vou testar? Testar no site da faculdade. Né? E assim, é um ataque que está vindo internamente. Né? Então, assim, a gente precisa pensar aí em relação a essas possibilidades, né? Mas, com certeza, a nuvem, né, veio para ajudar. Né? Então, assim, a recomendação é utilize nuvem o máximo possível aí, né? Porque ajuda bastante. Né? Claro, pode ser que para algumas pessoas, né, essa ideia seja um pouco errada ali, né? Mas hoje em dia, na minha visão, os serviços em nuvem ajudam bastante, ok? Entendi. O pessoal da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, você vai falar? Tem que só virar aqui também. Você vira a câmera. Oi, tá ouvindo, Mike? Sim. Então, Quer, não? meu nome é Robert, né? Eu estou cuidando aqui da infraestrutura aqui do campus, né? Eu ia até te fazer essa pergunta referente à cloud mesmo, porque assim, eu venho estudando infraestrutura já faz um bom tempo, né? E aí veio a cloud e meio que eu assustei, né? Eu já tinha clientes, né? Tudo, né? E querendo mudar para cloud, querendo mudar e tudo mais. Alguns, assim, meu pensamento, assim, no início era que, por exemplo, os seus dados vão estar na nuvem, né? Então, assim, eu confiaria mais seus dados aqui dentro da sua empresa, né? Ainda mais Sim. algumas empresas que são mais sensíveis, assim, né? Que lidam, às vezes, com dados de outras pessoas também, né? Então, Sim. aí depois comecei a estudar, né? Algumas que eu atendia mudou, veio o Office 365 aí, fez aquele arrebenta tudo lá, né? E aí não teve jeito, né? Teve que migrar. Mas assim, eu lembro de um pensamento de um amigo meu que eu trabalhava na IBM, né? Eu trabalhei muitos anos com ele também, que na época a IBM tinha uma ideia de colocar um supercomputador e todo mundo interligado nele e tal, né? Terminal burro e tal. Então, meio que assim, aí depois veio a Microsoft, computador, né, desktop, cada um com seu computador, mas agora tá como se estivesse voltando mesmo, todo mundo colocando tudo lá naquele computador, né? Na nuvem, no caso, né? Exato. Então, assim, o que você imagina, assim, para o futuro, assim, dessa... Né? Porque, assim, eu tenho, particularmente, eu tenho algumas restrições por questão de quem está controlando a nuvem, né? Então, assim, eu Sim. sei que meu arquivo está lá, né? Minha foto está lá, né? Mas e aí? Né? E se a nuvem desligar? Sim. Não é verdade? Não, Então, assim, verdade. e se meu mundo parar? Então, assim, é preocupante, assim, eu fico preocupado, né? Sim, sim. Não, com certeza. A sua preocupação é válida. Robert, se eu não me engano, né? Robert ou Robson? Robert. Robert. Perfeito, Robert. Não, sua preocupação é válida, sim, né? E não só você, mas muitos profissionais, né? Eu também pensei isso, né? No início ali da nuvem, né? Poxa, eu estou deixando meus arquivos em nuvem, né? E realmente a gente tem essa preocupação, a gente tem que ter essa preocupação, né? Se a gente não está preocupado com isso, quer dizer que a gente está se enganando em relação à segurança da informação, porque não existe sistema 100% seguro. Né? Mesmo que seja um Google da vida, uma Microsoft, uma Amazon, não existe sistema 100% seguro. Então, assim, precisamos ter essa preocupação. Mas, aí a gente chega num ponto bem interessante. Tá? Da mesma forma,
que você tem que se preocupar ali com os seus dados que estão na nuvem, né, você também tem que se preocupar com os seus dados que estão internamente na sua empresa, sendo que a sua empresa está conectada na internet. Tá? Então, assim, da mesma forma que um atacante pode chegar lá nos seus dados na nuvem, ele também pode chegar nos seus dados on-premise, na sua rede local. Na grande maioria das vezes, isso vai ser bem similar. A forma de ataque vai ser bem similar ali. Alguns casos, né, alguns tipos de ataque, isso vai mudar um pouco, mas a grande maioria das vezes isso vai ser bem similar, tá? Então, assim, é uma preocupação válida, na minha opinião? Sim. Mas é o mesmo nível de preocupação que eu deveria ter em relação ao meu ambiente on-premise. Né? A partir do momento que eu tenho ali uma conexão na minha máquina, eu estou expondo de alguma forma a minha máquina ali para rede mundial de computadores, né? E aí, a partir desse ponto, né, o atacante pode chegar até a sua máquina. Tá? Claro, né, a partir do momento que você migra para a nuvem, né, você tem que ter a ciência de fazer boas escolhas. Tá? O tipo de nuvem que você vai escolher, né, qual o seu provedor, isso tem que ser muito bem estudado. Porque eu acredito que a preocupação em segurança deve ser a mesma no ambiente on-premise quanto no ambiente em nuvem. Só que, com certeza, no ambiente em nuvem, você vai ter que ter muito mais preocupação em relação a custos. Tá? Ele vai te gerar mais custos. Não tem como. É algo mais caro. Infelizmente, ainda é algo mais caro. Mas né, nós contamos também com a experiência de grandes empresas ali ajudando nesse processo de segurança da informação. Então, quando eu tenho um ambiente on-premise, né, eu conto muito com a minha equipe interna, né, com esses profissionais que estão dentro da empresa ali. Quando eu tenho meu ambiente em nuvem, eu conto com esses profissionais, eu conto ali com uma empresa que está ali, né, de fato, né, com posse dos meus dados também. Né? Infelizmente, não tem ambiente 100% seguro. Então, assim, da mesma forma que a minha empresa pode ser invadida, a nuvem também pode ser invadida. Né? Igual já aconteceu aí, né, algumas vezes, tá bom? Então, assim, Robson, minha opinião é essa, cara. Eu vejo que a preocupação tem que ser a mesma, tanto para ambiente on-premise quanto para ambiente em nuvem, ok? Não, entendi. Só mais uma pergunta. Em relação, assim, à proteção de dados, por exemplo, a pessoa, ela conseguiu invadir, ela conseguiu coletar os dados. Existe hoje alguns programas para que possa criptografar os meus próprios documentos da empresa, que, por exemplo, ele pode até copiar o arquivo, mas ele não vai conseguir abrir, né? Eu já vi alguns softwares assim nesse sentido e alguns desenvolvedores pensando nisso em questão até de segurança de dados judicial, né? Amigos que trabalham no fórum, então eles sim tramitando arquivos, né, entre juiz, promotor e tal. Então, assim, são programas para criptografar e só a pessoa na outra ponta pode abrir, né? Sim. Você já viu alguma coisa nesse sentido, nas empresas, assim, que você atende? Sim. Perfeito, Robson. Desculpa, Robert, né? Sim, já vi alguns softwares aí, né, que executam tal ação, né? De fato, não tive contato com esse tipo de software, né, justamente porque foge um pouco ali da minha área, né, mais ofensiva, assim, né? Acredito que isso está mais próximo ali da parte de defesa, né, como se defender ali, então foge um pouco de onde eu atuo hoje. Tá? Mas, o que eu posso dizer é que
são ferramentas que podem ajudar, sim, né, nesse processo ali de um atacante chegar a comprometer ali os dados, né, e começar a tentar vazar esses dados, tá? Mas, né, esse conceito, né, já vem antes, né, bem antes aí, né, esse conceito, né, em relação a esse tipo de proteção, vem bem antes, né, dessa preocupação que existe hoje com a segurança da informação, né? Isso nada mais é do que criptografia, né? E de fato, a criptografia começou a ser utilizada justamente porque perceberam que trafegar informações, dados ali em texto plano, através de protocolos inseguros, seria uma falha ali muito grave, a partir do momento que eu posso ter um atacante escutando esse tráfego, né, e vendo isso em texto puro. Então, hoje, se você tem ali um atacante, né, sniffando a sua rede ali, um TCP dump, um Wireshark da vida, né, ele consegue ver esse tráfego em texto plano, né? E aí, nesse processo de criptografar, né, a gente entra, né, em algumas ferramentas que realmente podem nos ajudar, né? É legal que você citou aí, né, ferramentas em que eu posso, por exemplo, realizar essa criptografia e o atacante ter aquela... desculpa, o atacante não. E o outro lado, né, a pessoa que vai receber esse arquivo, ter ali, de fato, né, a chave para descriptografar, né, esse arquivo e ler esse arquivo, né? Então, assim, ajuda bastante, né, esse tipo de software, né, esse tipo de ferramenta, né, mas é um conceito já antigo e antes disso, a gente precisa se preocupar com outras coisas, né? Precisa se preocupar em relação ao seu perímetro mesmo, né? Se preocupar em quem está chegando de fora para dentro, né? E o que está saindo de dentro da sua empresa para fora, né? Que é a famosa exfiltração de dados, né? Às vezes uma pessoa ali mal intencionada dentro da empresa acaba vazando ali informações também, né? E aí a gente começa a entrar em outro tipo de ferramenta ali, por exemplo, DLP, né, que está ligado diretamente com o que você falou ali, né, em relação a vazamento, né, exposição desses dados, e o DLP vem justamente para... ferramentas DLP vêm justamente para tentar nos ajudar quanto a essa segurança em relação ao vazamento de dados, né? Não poder, por exemplo, vazar dados fora da empresa. Então, assim, conheço, né, algumas ferramentas aí, mas, de fato, não é muito meu dia a dia, né? Essa questão de DLP, essas ferramentas aí de criptografia, não é muito meu dia a dia. Tá? Bom, Mike, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo conosco aí. Agradeço a todos aqui presentes também. Bom, assim encerra então o nosso quarto episódio, né, do podcast Nessa. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, muito obrigado. Tudo de bom para vocês, viu? Tchau, tchau. Um abraço.